Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O Matue pode ser seu artista favorito, ou até mesmo o artista que você menos curte na cena, e eu sei que qualquer uma dessas duas opções é muito possível. Mas tem uma coisa que não vai muito de ser fã ou não, que é o fato de Máquina do Tempo mudou o trap nacional pra sempre. Uma coisa que mudou depois desse álbum, e era algo que eu falava muito antes dele ser lançado, que é o fato das pessoas não enxergar o álbum como algo sólido, sabe? Só pegar os maiores hits e escutar. Isso acontecia principalmente no trap nacional, e isso devia ser frustrante até pros próprios artistas. Mas o alcance que o Matue tem, ele mudou essa percepção do público, que não ligava muito pra isso. Um lançamento de um projeto é sempre um evento agora, independente do artista. Quem não lembra do lançamento de Trap de Fato, apesar de sim, ser uma mixtape, mas quem não lembra também do lançamento de Dos Prédios do Veig, e como isso impactou a cena toda? Não só isso também, o Máquina do Tempo revolucionou toda a cena de várias formas. A gente vai ter uma visão bem mais profunda aqui, tanto do Máquina do Tempo enquanto conceito, mas também dessa revolução artística e midiática que ela teve pra cena. Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram, a gente tá muito perto dos 100 mil seguidores. Falta tipo 5 mil. Então agora sim, vamos pro vídeo. A palavra revolução é bem forte, mas sinceramente é a mais adequada possível para essa situação aqui. Esse álbum tem muitos pontos, e de verdade, ele nem começa quando é anunciado ou quando é lançado oficialmente. Esse álbum começa com o último lançamento do Matue, que foi Mantém, um som do Will, feat. Matue, que saiu em outubro de 2019, faz um tempo, enquanto Máquina do Tempo foi lançado somente em setembro de 2020, 11 meses após isso. Só que tem muito contexto nesses 11 meses, e o porquê o Matue ficou tanto tempo sem lançar um som. Primeiro que ele não estava numa fase muito boa mentalmente falando. Ele não queria que essa energia negativa fosse tanto pros sons dele. O Matue nunca fez uma música com teor sombrio, como 777666, que ele usa pra falar exatamente dessa fase aqui, que ele tava passando. Porém, alguns meses sendo ativo da cena, ele some completamente, sem músicas postadas, sem sequer dar as caras nas redes sociais. O Matue só aparece 8 meses depois, em cima de um prédio, fumando baseado com uma pintura, que parecia ser ele mesmo, no prédio também. Ninguém tava entendendo nada aqui, até uma possível tracklist ser vazada. E vamos fingir que foi vazada, tá tudo bem. Mas entende por que Máquina do Tempo é um evento tão grande? Era literalmente o Matue voltando do seu primeiro hiato, de 1 ano sem música, e ainda por cima, 8 meses sem aparecer em nenhuma rede social. Isso faz esse projeto ser o mais hypado da cena do trap. E assim ele é lançado, o Matue se tornou uma espécie de personagem, até com as cores que ele tinha no álbum. O roxo que vai no cabelo do Matue, e em literalmente todo o projeto também, traz um conceito. O Conde de Saint-Germain é um dos pontos principais pelo qual a cor roxa, ou violeta, chame como quiser, ser usada nesse projeto. O Conde de Saint-Germain é uma lenda, uma espécie de alquimista, que esteve em todos os lugares e acontecimentos importantes pela história antiga. Ele era alguém que parecia ter seus 30, 35 anos no máximo, que mesmo que passasse 50 anos, 100 anos, as pessoas ainda viam ele andando, como se o tempo não tivesse passado, e sem envelhecer. Além da disso que ele tinha um elixir da juventude, e era por isso que ele conseguia tal feito. O Conde, ele tinha essa relação com a cor roxa, tanto que é descrito que ele tinha olhos roxos e até mesmo sua vestimenta tinha a mesma cor. Sempre participava em acontecimentos grandiosos e sempre estava envolvido por trás, nos bastidores, em situações importantes, assim, que mudaram o mundo. Então, eu me inspirei muito nesse cara. E ele é um cara que os olhos dele também são roxos, né? O cabelo dele também é roxo, então tem muito a ver com a história do Saint-Germain, então foi daí que veio a fita do roxo. E diz a lenda que essa cor vem por causa da chama violeta, que é uma energia espiritual que ele usava para acabar com energias negativas, todo tipo de força má ou negatividade. Tanto que o Matue usa dessa energia em algumas partes dos visualizers do projeto. E é exatamente aqui onde eu queria chegar, porque os visualizers, apesar de ser uma mudança inteira pra cena, até mesmo sem querer, eles não são escolhidos por pura estética, mas sim porque o Matue, ele conta uma história por eles, criando um universo inteiro. E é uma história bem viajada mesmo. Tipo assim, se você não tiver disposto a entrar nesse mundo e a proposta que ele tem, vira somente um bagulho de puro absurdo. Então, falando da história dos visualizers, se deixar entrar no lógico é uma parte importantíssima disso aqui. A história contada nesses entre aspas clipes se conecta um pouco com a música, e na verdade, tem vários pontos de vistas e ordens também. Por exemplo, se for ver na ótica da história, Máquina do Tempo é a primeira música pra qual a gente olharia, que é onde o Matue, que no álbum é um cientista no futuro, totalmente
utópico e pós-apocalíptico, onde o planeta Terra foi invadido e destruído por vários seres, e o cientista, o Matue no caso aqui, ele no futuro faz uma máquina do tempo, e por um erro, e acontecendo a explosão, ele acaba ganhando certos poderes, e ele mesmo virando máquina do tempo, e tendo esse, vamos continuar chamando assim, poder de voltar no tempo. Tanto que, se você prestar bem atenção, no começo do Visualizer, ele não tá com cabelo roxo, passando somente ter quando ele toma esse choque e acontece essa explosão na máquina. Ele tem essa missão meio que de tentar salvar a Terra, tá ligado? E ele é um cientista maluco, através dos conhecimentos que ele tem dos enteógenos e de certas substâncias, ele vai e sintetiza ele cria uma máquina do tempo, justamente uma forma de voltar no tempo pra ele tentar salvar o mundo daquela calamidade ali que aconteceu. Me vê, Rolex, fumando bags, hoje eu trouxe drink cheio do topo, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer. Mas aí, ele volta pro passado, onde tudo isso começou, onde esses monstros começaram a destruir a Terra, e ele começa a lutar contra tudo isso. Ele faz isso com esse poder roxo que ele utilizou. Agora, ele tem essa habilidade de trazer as coisas pro seu estado mais puro, primal e de bondade. Lembra o que eu falei do Saint-Germain, que era um alquimista com poder, que tinha chama violeta, que era um poder que tirava toda a negatividade das coisas e tornava tudo bom e puro de novo? Então, entende essa ligação aqui com o Saint-Germain e o nosso personagem do álbum? É por isso que em músicas como Antes, o Matue fala da vontade de voltar no passado e ter as coisas como eram antes. Lógico, na visão da letra, pode ser algo mais romântico esse tipo de coisa, só que separa as coisas aqui. Em Antes, ele tá usando esse poder pra mudar a Terra, pra trazer toda a bondade pra ela de novo. É por isso que quando ele vai passando pelos lugares, as plantas começam a crescer, as flores a florescer, começa tudo a ficar belo de novo. Mas aí ele volta no tempo e ele começa a agir ali naquela área, em tentar, através dos poderes que ele tem, fazer uma mudança, sabe? Pra tentar salvar o mundo. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Eu vou voltar no tempo só pra reviver o que era antes. Em Gorila Roxo, por exemplo, ele tá fazendo que as criaturas que eram boas e foram transformadas em seres maus se tornem boas de novo. Por isso a cor roxa nos gorilas aqui, pra demonstrar que eles estão tomados pela bondade. Ou seja, eles vão ajudar o Matue nessa guerra que vai acontecer em Essal. Nessa música, tem uma batalha gigante contra esses seres e os gorilas roxos, que estão do lado do Matue. Tem a fita do gorila roxo, que basicamente ele tá transformando as pessoas ali no seu estado mais primal, assim, mais em harmonia com a natureza, em harmonia com os próximos, vivendo naquele mundo pós-apocalíptico. Por onde ele passa, as flores e as ervas e tudo começa a crescer em volta. Eu sou tu é prazer, eu sou a cura. Eu vim pra desembaçar sua vida turva. Eu e você numa brisa espacial, eu quero ver você bater na lua. E essa batalha passa por muitos momentos. O Matue sendo até capturado em Kogulândia, passando pra Venchapá, ele usa toda essa energia interna dele pra lutar contra os mesmos, até chegar no ponto do Matue encontrar ele mesmo do passado, que tava cheio de energia ruim. Esse aqui é o Matue do mal, e essa luta entre os dois Matues é bem da hora, porque é a música que mais tem conexão entre letra e videoclipe, e os dois têm significados bem profundos, tipo, essa segunda parte da música, onde o Matue fala sobre energia ruim, sobre as coisas que fazem mal, além do que tá inserido naquele universo, da batalha contra os monstros, etc. Ele faz um paralelo com a vida real aqui, e as coisas que tiram tua energia boa, por exemplo, as redes sociais, que podem ser usadas de formas muito boas, como por exemplo, pra ver um conteúdo que você se identifica, algo que você curta de verdade, a música, ou sei lá, você pode usar pra alguma coisa ruim, ver as pessoas perfeitas na internet e se comparar com aquilo, sendo que simplesmente não é a vida real e as pessoas não são daquele jeito. Entende como a mesma coisa pode tanto ter energia ruim e ter energia boa também? Que eu tenho com o celular e com as redes sociais, que eu enxergo hoje como uma ameaça muito grande na vida das pessoas, na saúde mental das pessoas, na minha, inclusive, eu reconheço isso pra caramba. Então por isso que eu falo, tudo que tu consome é um vírus, o que passa no teu telefone é um vírus. Esse é o final da história, é eles dois lutando, o Matue do bem e o Matue do mal, e não fica claro quem vence, entendeu? Isso tá aberto a interpretações, a história que você quer criar na sua cabeça, tá ligado? Você vai pelo caminho do bem ou você vai pelo caminho do mal, tá ligado? Não dá mais pra voltar. Tudo que tu consome é um vírus, o que passa no teu telefone é um vírus. Não vai ter mais o que fazer, yeah, 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 yeah.
Essa música é bem complexa e a letra é muito boa, e é por isso que eu já fiz um vídeo exclusivo pra falar unicamente dela e como ela é genial. Pois é, eu avisei que tinha que ter uma mente aberta pra essa história aqui. Só que Máquina do Tempo, enquanto impacto na cena, mudou muita coisa. O álbum colocou o Matue num patamar diferente da música. As mídias começaram a enxergar ele como artista não só de trap, mas um artista no geral. Tem toda aquela coisa da grande mídia, ainda enxergar a cultura hip hop como uma coisa muito marginalizada. E quando isso vai mudar? Já tá mudando, aos poucos. Mas tá, o Máquina do Tempo também fez uma coisa interessante, que foi popularizar os visualizers 3D aqui na cena nacional. E é algo que muita gente nem se toca. Tipo, lógico, já tiveram outros artistas que fizeram esse estilo, mas os outros próprios artistas mainstream, vendo o Matue fazendo isso, viu que isso era uma tendência. Vai dizer que depois do Matue e Máquina do Tempo, você não percebeu e consegue lembrar de vários álbuns que só tiveram visualizers 3D. Eu lembro de vários. E é algo bobo de se pensar, né? Mas sim, é uma influência dele. E foi por aqui que começaram todas aquelas coisas de recorde no Spotify. Com esse álbum, o Matue superou a Anitta, com mais streams na estreia de um álbum no Spotify. Tipo, isso pra aquela época, 2020, pra um álbum de trap, era uma loucura. Se hoje ainda é, em 2020, era absurdo. Isso teve um impacto verdadeiro pra cena. E o público também começou a diferenciar muito essa coisa de álbum, mixtape ou EP, de como isso pode ser trabalhado de uma forma profunda, a se criar um mundo pra aquilo. Algumas pessoas ainda têm dúvida, mas é muito simples diferenciar. Um álbum é conceito, mano. É uma criação que faz todas as músicas se ligarem de alguma forma. Tem um conceito, tem uma história, tem um porquê. Pode ser até mesmo por um marketing, por exemplo, que foi outra coisa que o Matue mostrou pra cena. É inegável que ninguém se preocupava muito com marketing na cena, com fazer algo que tivesse um sentido e chamasse a atenção do público pra tal lançamento. O impacto do marketing do Matue nesse projeto aqui foi algo tão grande que hoje, se um artista piscar, alguém vai dizer, ele tá fazendo marketing pra alguma coisa. Vai vendo. É nesse nível. E são coisas que as pessoas não atribuem muito ao Matue, mas que ele realmente fez a diferença nisso. São essas coisas entre aspas pequenas, mas que se tornaram imensas e mudaram a cena pra sempre. Máquina do Tempo pode não ser o melhor álbum do trap nacional. Ele pode não ser o melhor pra você que tá ouvindo. Ele pode não ser até o melhor pro Matue, já que ele quer com certeza superar ele com o novo álbum que ele vai lançar. E gosto é uma coisa muito pessoal, mas falando de impacto na cena do trap nacional, esse com certeza é o álbum mais importante. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.